Meu marido havia falecido há poucos dias, até que recebi uma ligação misteriosa do chefe dele. Senhora Torres, aqui é Eduardo Mendes, diretor da empresa que seu marido trabalhava. Precisamos conversar urgentemente. Há algo que você precisa ver. Mas não conte a ninguém sobre esta conversa. Por favor, venha depressa! Mas antes de continuar contando minha história, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Luísa Torres, tenho 65 anos e até 3 dias atrás eu acreditava que meu mundo havia acabado. Meu marido de 42 anos, Antônio, sofreu um aparente ataque cardíaco fulminante em nossa garagem. Pelo menos foi o que disseram no hospital. Num momento estávamos tomando café juntos, conversando sobre uma viagem que faríamos em nosso aniversário de casamento, e no outro eu o encontrei caído, sem respiração. O funeral foi um borrão de rostos, condolências vazias e decisões tomadas às pressas por meu filho Carlos e sua esposa Renata. Mamãe, deixa que a gente cuida de tudo. Você precisa descansar, dizia Carlos com aquele tom condescendente que adquiriu nos últimos anos. Renata nunca deixava seu lado, sempre com aquele sorriso falso e olhar calculista que eu tentava ignorar. Sentada na primeira fila da igreja, observei como as pessoas se aproximavam deles primeiro, como se fossem os principais enlutados, enquanto eu era apenas uma idosa frágil que precisava ser poupada. A dona Luísa está muito abalada. Ouvi Renata sussurrar para alguém. Estamos cuidando de tudo para ela. Frágil, abalada. Palavras que me diminuíam, que negavam minha identidade. Para Antônio, eu sempre fui uma parceira igual. Mas desde que Carlos casou com Renata há 4 anos, tudo havia mudado sutilmente. Eles começaram a tomar decisões por nós, a sugerir que talvez nossa casa fosse grande demais, que talvez eu precisasse de ajuda com as finanças. Após o enterro, todos foram para nossa casa, onde Renata organizou um almoço como se fosse a dona do lugar. Sentei-me em minha poltrona preferida, observando-a dirigir tudo e todos, inclusive a mim. Luísa, você deveria ir descansar, ela disse, trazendo-me um chá que não pedi. Foi um dia difícil. Estou bem aqui, respondi, percebendo como minha voz soava fraca. Carlos se aproximou e sentou-se à minha frente. Mãe, Renata e eu estávamos pensando. Esta casa é muito grande para você sozinha. Talvez seja a hora de considerar alternativas. Alternativas? Repeti lentamente. Há lugares muito bons para pessoas da sua idade, continuou ele, trocando um olhar com Renata. Comunidades de aposentados com atividades, cuidados médicos. Você está sugerindo que eu vá para um asilo? Perguntei, sentindo uma indignação crescer dentro de mim. Não é um asilo, Luísa, corrigiu Renata, sentando-se ao meu lado e segurando minha mão com falsa ternura. São condomínios residenciais elegantes para idosos. Poderíamos visitá-la todo fim de semana. Esta é a minha casa, afirmei, mas já sentia minha resistência diminuindo sob seus olhares de pena. Fomos interrompidos pelo toque do telefone. Carlos atendeu na cozinha. Quando voltou, sua expressão havia mudado. Era alguém da empresa do papai, disse ele, visivelmente irritado. Queriam falar com você sobre alguns documentos. Quais documentos? Não sei. Disse que você não estava em condições, que eles poderiam tratar comigo. Algo em seu tom me incomodou profundamente. Carlos, seu pai trabalhou lá por 35 anos. Se eles precisam falar comigo, é meu direito atender. Mãe, não se preocupe com isso agora. Nós cuidaremos de toda a burocracia. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na cama que dividi com Antônio por 4 décadas. A casa estava silenciosa demais. Foi quando meu celular tocou. Um número desconhecido. Senhora Torres, Eduardo Mendes, diretor da construtora Horizonte. O chefe de Antônio. Um homem que meu marido sempre mencionou com respeito. Senhor Mendes, respondi, reconhecendo o nome. Lamento profundamente sua perda. Antônio era um homem extraordinário e muito respeitado por todos nós.
Obrigada, murmurei. Houve uma pausa antes que ele continuasse, sua voz agora carregada de seriedade. Senhora Torres, preciso falar com a senhora com urgência. Há algo que a senhora precisa saber sobre os últimos meses de vida do seu marido. Meu coração acelerou. Que tipo de coisa? Não posso falar ao telefone. A senhora poderia vir ao meu escritório amanhã às 9h? E, por favor, é crucial que não comente sobre esta conversa com seu filho ou nora. Antônio foi muito específico quanto a isso. Senti minha respiração falhar. Por quê? O que está acontecendo? Por favor, senhora Torres, amanhã às 9h, seu marido deixou instruções para que eu falasse apenas com a senhora caso algo acontecesse com ele. A ligação encerrou, deixando-me paralisada na escuridão. Antônio havia previsto sua própria morte? E por que ele havia especificado que Carlos e Renata não deveriam saber? Pela primeira vez desde o funeral, senti como se Antônio estivesse me enviando uma mensagem de algum lugar distante, dizendo-me para estar atenta, para não ser a idosa frágil que todos pensavam que eu era. Algo estava terrivelmente errado, e eu precisava descobrir o quê. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há meses. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo o conjunto azul marinho que Antônio sempre dizia que me dava um ar de autoridade. Carlos ligou cedo, como fazia desde o funeral. Como você dormiu, mãe? Renata e eu estávamos pensando em passar aí para ver como você está. Estou bem, filho, respondi, tentando soar normal. Na verdade, preciso sair esta manhã. Houve uma pausa. Sair? Para onde? Para a farmácia. Meus remédios para a pressão acabaram. Não precisa sair, mãe. Posso levar os remédios para você mais tarde. Posso dirigir até a farmácia, Carlos. Não sou inválida. Seu suspiro foi audível. Tudo bem, mas tenha cuidado e ligue se precisar de qualquer coisa. Dirigi até o centro da cidade, agarrada ao volante com mais força que o necessário. O prédio da construtora Horizonte era imponente, com sua fachada de vidro e aço refletindo o céu da manhã. Antônio trabalhou ali como engenheiro-chefe por mais de 3 décadas. A recepcionista me conduziu ao andar da diretoria, onde nunca estivera antes. O escritório de Eduardo Mendes era impressionante, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Eduardo era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem aparados e um terno impecável. Ele se levantou quando entrei e pude ver genuína preocupação em seus olhos. Senhora Torres, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Acomodei-me na cadeira em frente à sua mesa, sentindo-me como se estivesse em território desconhecido. Antes de mais nada, começou ele, quero que saiba que seu marido foi um dos nossos funcionários mais valiosos. Em 35 anos, nunca tivemos uma única queixa sobre seu trabalho. Obrigada, respondi, embora algo em seu tom me dissesse que aquilo era apenas o começo. Eduardo se levantou e caminhou até um armário atrás de sua mesa. Tirou uma pasta grossa e a colocou à minha frente. Senhora Torres, nos últimos 4 meses, Antônio veio me procurar diversas vezes com preocupações muito específicas. Ele abriu a pasta, revelando páginas de documentos, algumas com a caligrafia familiar de meu marido, outras com o que pareciam ser fotografias de documentos. Preocupações com o quê? Perguntei. Eduardo me olhou diretamente nos olhos. Com sua família. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Minha família? Antônio acreditava que seu filho e sua nora estavam tentando manipulá-la, e a ele também, para fazer mudanças significativas em seu testamento e contas bancárias. As palavras inicialmente não fizeram sentido. Isso é impossível. Senhora Torres, Eduardo continuou gentilmente. A senhora sabia que nos últimos 6 meses, seu filho e sua nora visitavam Antônio aqui no escritório com frequência, sempre quando a senhora não estava em casa? Balancei a cabeça negativamente, enquanto um frio se espalhava por meu estômago.
Eles repetidamente sugeriam a Antônio que seria melhor para a senhora se ele providenciasse as coisas de forma que, caso algo acontecesse com ele, Carlos tivesse poder legal imediato sobre todas as decisões financeiras e médicas a seu respeito. Não pode ser verdade, sussurrei. Eduardo abriu uma das páginas e a virou na minha direção. Era uma fotocópia de um documento legal parcialmente preenchido. Reconhecia a assinatura de Antônio na parte inferior, mas estava riscada. Antônio me trouxe isso há 2 meses. Disse que Carlos o pressionou para assinar, argumentando que era o melhor para a família e que protegeria a senhora de ter que tomar decisões difíceis caso ele não estivesse presente. Li as primeiras linhas do documento. Era uma procuração que daria a Carlos controle total sobre nossas finanças e decisões médicas a meu respeito, caso Antônio falecesse ou ficasse incapacitado. Mas ele não assinou, observei. Não. E foi isso que começou a preocupar Antônio. Segundo ele, quando se recusou a assinar, Carlos ficou extremamente irritado. Disse que ele estava sendo egoísta, que não estava pensando no que seria melhor para a senhora. Minha mente começou a fazer conexões que eu não queria fazer. Lembrei-me das visitas frequentes de Carlos e Renata ao longo do último ano. De como eles sempre pareciam estar cochichando sobre algo quando eu entrava na sala. Tem mais, continuou Eduardo, virando para outra página. Antônio também me contou que Renata começou a sugerir que a senhora estava apresentando sinais de confusão, de perda de memória. O quê? Exclamei. Aparentemente, ela começou a comentar tanto com Antônio quanto com Carlos, que a senhora repetia histórias, esquecia conversas, que talvez precisasse de acompanhamento médico mais rigoroso. Senti como se tivesse levado um soco. Não, minha memória está perfeita. Antônio sabia disso. Por isso, ele começou a documentar tudo. Cada conversa, cada sugestão, cada pressão que sentia da parte deles. Eduardo folheou mais algumas páginas, mostrando-me anotações detalhadas escritas à mão por Antônio. Datas, horários, transcrições de conversas. Meu marido vinha registrando meticulosamente o que agora parecia ser uma campanha contínua para minar a confiança que ele depositava em mim e obter controle sobre nossas vidas. Por que ele não me contou nada? Perguntei, sentindo lágrimas brotarem. Ele disse que não queria preocupá-la até ter certeza do que estava acontecendo. Nesse momento, houve uma batida forte na porta. Eduardo e eu nos viramos, e meu coração parou quando vi quem entrou. Carlos e Renata estavam parados na porta, com expressões de surpresa e algo mais sombrio nos olhos. Mãe, disse Carlos com uma voz que eu nunca havia ouvido antes. O que você está fazendo aqui? Renata deu um passo à frente, seu sorriso condescendente já em posição. Luísa, ficamos tão preocupados quando não a encontramos em casa. Por que não nos avisou que viria aqui? Eduardo se levantou lentamente e pude perceber a tensão em cada linha de seu corpo. Senhor Carlos, senhora Renata, não esperava vê-los hoje. Bem, disse Carlos, entrando completamente no escritório com uma familiaridade indevida. Quando mamãe não atendeu nossos telefonemas, ficamos preocupados. Ela tem estado confusa ultimamente. Minha mente está perfeitamente funcional, respondi, encontrando minha voz. Renata se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Claro que está, querida. Mas depois de perder Antônio, todos entendemos que você possa estar um pouco desorientada. Olhei para a pasta aberta à minha frente, depois para Eduardo, depois para meu filho e minha nora. Pela primeira vez em meses, vi a situação com uma clareza assustadora. Não estou confusa, afirmei, fechando a pasta com um movimento decidido. Na verdade, acho que estou começando a entender exatamente o que está acontecendo aqui. O silêncio que se seguiu foi tão denso que quase podia ser tocado. Carlos se aproximou lentamente. Mãe, acho que devemos ir para casa. Você está claramente perturbada. Não vou a lugar nenhum, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Eduardo pigarreou.
Senhor Carlos, senhora Renata, esta é uma conversa particular entre sua mãe e eu. Agradeceria se respeitassem isso. Renata deu uma risada forçada. Com todo respeito, Sr. Mendes, Luísa está muito frágil desde a morte de Antônio. Não achamos apropriado que tome decisões importantes sem supervisão familiar. Supervisão familiar? Repeti, indignada. Tenho 65 anos. Não sou uma criança. Carlos e Renata trocaram um olhar carregado de significados que não me passou despercebido. Era o mesmo olhar que haviam trocado no funeral. Claro que não é uma criança, mãe, disse Carlos com o tom que usaria com uma criança problemática. É só que queremos protegê-la de pessoas que possam se aproveitar da sua dor. Olhei para Eduardo, que permanecera observando a conversa com uma expressão séria. Eduardo, disse, usando deliberadamente seu primeiro nome, poderia nos dar alguns minutos para conversar em particular? Ele assentiu. Ficarei aqui fora. Assim que Eduardo saiu, a atmosfera na sala mudou completamente. Carlos pareceu relaxar, como se tivesse vencido algo importante. Mãe, não sei o que esse homem andou te contando, mas você precisa entender que há pessoas que podem ser muito manipuladoras quando se trata de dinheiro. Dinheiro? Perguntei. Renata sentou-se ao meu lado. Luísa, querida, sabemos que Antônio tinha um seguro de vida considerável e com a casa e as economias, existem pessoas sem escrúpulos que se aproveitam de viúvas. Um arrepio percorreu minha espinha. Como você sabe sobre o seguro de vida de Antônio? Carlos e Renata trocaram mais um daqueles olhares carregados de significado. Bem, disse Carlos, parecendo desconfortável pela primeira vez. Papai mencionou isso alguns meses atrás, quando conversávamos sobre garantir que você estaria amparada caso algo acontecesse com ele. Que estranho, respondi lentamente, porque Antônio nunca mencionou essas conversas para mim. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Foi então que ouvi um som que fez meu mundo parar completamente. Uma tosse. Uma tosse que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Nós três nos viramos em direção à porta lateral que dava para uma sala de reuniões anexa. A porta se abriu lentamente e uma figura surgiu, fazendo meu coração parar e disparar simultaneamente. Antônio. Meu marido, o homem que eu havia enterrado 3 dias antes, estava ali, vivo, respirando, olhando para mim com uma mistura de amor e arrependimento nos olhos. Olá, Luísa, disse ele suavemente. Acredito que gritei, não tenho certeza. O mundo começou a girar ao meu redor, e se Antônio não tivesse corrido até mim, eu teria caído da cadeira. O quê? Como? Murmurei, tocando seu rosto com mãos trêmulas para ter certeza de que ele era real. Atrás de nós, ouvi Renata soltar um suspiro sufocado e Carlos murmurar um palavrão. Antônio me amparou delicadamente, suas mãos familiares me sustentando como faziam há 42 anos. Perdão, meu amor. Perdão por te fazer passar por isso, mas era o único jeito. Ah, o único jeito de fazer o quê? Perguntei, embora uma parte de mim já começasse a entender. Antônio olhou para Carlos e Renata, e sua expressão se endureceu de uma forma que eu nunca tinha visto antes. O único jeito de te proteger deles. Carlos foi o primeiro a falar. Isso é impossível. Você está morto. Nós vimos. Houve um funeral. Existe uma certidão de óbito. Antônio se endireitou, mas manteve um braço protetor ao meu redor. Havia uma certidão de óbito falsificada, com a ajuda de um médico muito discreto e um agente funerário que me devia alguns favores. Eduardo me ajudou a organizar tudo. Mas por quê? Sussurrei. Antônio olhou para mim com ternura antes de se virar para Carlos e Renata. Porque descobri o que vocês estavam planejando. Renata empalideceu. Não sei do que você está falando. Não? Disse Antônio, caminhando até a mesa e abrindo a pasta. Então você não reconhece isso? Ele tirou uma pilha de documentos e os colocou sobre a mesa. Mesmo de onde eu estava, pude ver que eram cópias de e-mails, mensagens de texto e o que pareciam ser gravações transcritas. Carlos leu em voz alta uma das mensagens.
Papai, a mamãe está começando a se apresentar sinais de demência. Acho que você deveria considerar a possibilidade de ela precisar de cuidados em tempo integral em breve. Se assinar os documentos que preparei, poderemos garantir que ela receba os melhores cuidados quando chegar a hora. Meu filho ficou completamente pálido. Antônio continuou lendo. Renata concordou, e quanto antes, melhor. Só a casa vale mais de 1 milhão, e isso sem contar a poupança para a aposentadoria e o seguro de vida. Sentei-me pesadamente, atordoada. Eles estavam planejando me declarar incapaz. Estavam calculando o valor dos nossos bens. Isso está sendo tirado de contexto, disse Carlos, desesperado. Estávamos preocupados com a mamãe. Só queríamos ter certeza. De que vocês queriam ter certeza? Antônio interrompeu. De que poderiam controlar a vida dela? De que poderiam declará-la incapaz e interná-la em uma instituição enquanto vendiam nossa casa e gastavam nossas economias? Renata levantou-se abruptamente. Isso é ridículo, Antônio. Fingir a própria morte é crime. Existem certificados falsos, documentos fraudulentos. Você tem razão, disse Antônio calmamente. Estou preparado para enfrentar as consequências, mas primeiro queria que Luísa soubesse a verdade sobre o que vocês vêm planejando. Ele se aproximou e pegou minhas mãos. Meu amor, nos últimos 6 meses, eles têm me visitado regularmente quando você não está em casa. No início, achei que fosse porque se preocupavam conosco, mas aos poucos percebi que cada conversa era planejada para me convencer que você estava perdendo suas capacidades mentais, que precisava de supervisão, que seria egoísmo meu não tomar providências legais para protegê-la. Olhei para Carlos, meu único filho, a quem amei incondicionalmente por 35 anos. É verdade? Perguntei. Por um instante, vi algo em seus olhos que poderia ter sido vergonha, mas logo seu olhar se endureceu. Mãe, você não entende as dificuldades que enfrentamos. Renata e eu temos dívidas, obrigações. Então é verdade, murmurei. Antônio apertou minhas mãos. Quando me dei conta do que estava acontecendo, contratei um detetive particular. Descobrimos que Carlos tem dívidas de jogo de mais de R$200 mil. Renata abriu cartões de crédito em seu nome sem o seu conhecimento. O mundo pareceu tremer ao meu redor. Cartões de crédito em meu nome? 3 cartões diferentes, disse Antônio gentilmente. Com uma dívida total de quase R$50 mil, Renata finalmente explodiu. Chega, Antônio. Não sei que jogo doentio você está jogando, mas isso acaba agora. Virando-se para mim. Luísa, vamos embora. Claramente seu marido perdeu a cabeça. Mas eu não me mexi. Pela primeira vez em meses, talvez anos, tudo fazia sentido. As visitas constantes, a preocupação exagerada com meu bem-estar, as insinuações sobre minha memória, a pressa em me fazer tomar decisões sobre meu futuro imediatamente após o funeral. Eles não estavam cuidando de mim, estavam me preparando para ser sacrificada. Eu não vou a lugar nenhum, finalmente disse, minha voz mais firme do que havia sido em muito tempo. Mas acho que vocês deveriam ir embora. A expressão no rosto de Carlos mudou para algo que eu nunca havia visto antes. Ele não era mais meu filho preocupado. Era um estranho que acabara de perder algo que considerava seu por direito. Antônio me ajudou a sentar no sofá do escritório enquanto Eduardo voltava com uma garrafa d'água. Carlos e Renata permaneciam perto da porta, como animais encurralados, indecisos entre fugir ou atacar. Luísa, disse Antônio gentilmente, ajoelhando-se à minha frente. Há mais coisas que você precisa saber. Minha mente ainda lutava para processar que meu marido estava vivo, que ele havia fingido a própria morte, que meu filho e minha nora estavam tramando para me roubar tudo há meses. Mas algo na expressão de Antônio me dizia que o pior ainda estava por vir. Mas, murmurei. Eduardo abriu outra seção da pasta e tirou uma série de fotografias, colocando-as sobre a mesa de centro. Estas fotos foram tiradas pelo detetive particular nas últimas 6 semanas, explicou Antônio. Segurei as fotografias com mãos trêmulas. A primeira mostrava Carlos entrando no que parecia ser uma casa de apostas.
A segunda o mostrava numa mesa de pôquer, apostando fichas que representavam quantias inimagináveis. A terceira mostrava Renata numa joalheria cara, experimentando um colar de diamantes. Carlos, Antônio disse com voz fria, você quer explicar para sua mãe como conseguiu apostar 50 mil reais em uma noite, sendo que nos disse que precisava de ajuda para pagar o financiamento do apartamento? Meu filho não respondeu, mas vi seu maxilar se contrair. Ou talvez Renata possa explicar como comprou um colar de 30 mil reais na semana passada, sendo que vocês supostamente estão com dificuldades financeiras. Renata finalmente falou, sua voz agora desprovida da falsa doçura que usava comigo. Antônio, você não sabe do que está falando. Aquele colar era uma réplica. Uma réplica da Tiffany? Perguntou Eduardo, tirando um recibo da pasta. Porque temos aqui o recibo, pago com cartão de crédito em nome de Luísa Torres. Senti como se tivesse levado um tapa. Você usou meu nome para comprar joias? Luísa, disse Renata, e pela primeira vez sua máscara caiu completamente. Você não entende. Carlos e eu estamos sob muita pressão. As dívidas dele, nossas despesas. Só precisávamos de uma pequena ajuda temporária. Temporária, repeti. Há quanto tempo vocês estão me roubando? Antônio tirou outro documento. Segundo nosso investigador, as transações fraudulentas começaram há aproximadamente 1 ano. Eles usaram suas informações para abrir 3 cartões de crédito. Fizeram saques não autorizados da sua conta poupança, totalizando 15 mil reais, e interceptaram sua correspondência bancária. Interceptaram minha correspondência? Você se lembra de quando Renata se ofereceu para te ajudar com as contas há alguns meses? Perguntou Antônio. Quando ela disse que seria mais fácil se organizasse todas as suas contas e documentos importantes? A lembrança me atingiu como um raio. Renata tinha sido tão prestativa, tão gentil. Luísa, querida, eu sei que essas coisas financeiras podem ser confusas. Por que não me deixa organizar tudo para você? Antônio tem tanto trabalho e você já tem com o que se preocupar. Mas isso não é o pior, continuou Antônio, sua expressão ainda mais sombria. O que poderia ser pior que isso? Perguntei. Antônio olhou Carlos diretamente nos olhos. Conte para sua mãe sobre o plano para o asilo. Carlos empalideceu completamente. Não sei do que você está falando. Não? Disse Eduardo, tirando um pequeno gravador da gaveta. Porque temos isto. Ele apertou o botão e a voz de Carlos ecoou pelo escritório. Era uma conversa telefônica, provavelmente gravada sem seu conhecimento. Renata, precisamos acelerar o cronograma. Papai está começando a fazer perguntas e mamãe não está tão confusa quanto esperávamos. A voz de Renata respondeu. Já falei com o gerente do Residencial Primavera. Você disse que tem os documentos médicos que precisamos. Os documentos falsos estão prontos. Assim que mamãe for internada, podemos vender a casa imediatamente. O mercado está aquecido agora. Senti como se estivesse caindo num abismo sem fundo. Documentos médicos falsos? A gravação continuou. E se o Antônio reclamar? Perguntou Renata. Antônio não vai ser um problema por muito tempo, respondeu Carlos, e algo em seu tom me fez gelar o sangue. Antônio pausou a gravação e olhou para mim com olhos tristes. Essa conversa foi gravada há 3 semanas, Luísa. 3 semanas antes da minha morte. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Olhei para Carlos, tentando encontrar alguma explicação, alguma maneira de entender que aquilo não era o que parecia. Antônio não vai ser um problema por muito tempo, repeti lentamente. O que isso significa, Carlos? Meu filho finalmente falou, mas sua voz era a de um estranho. Mãe, você está entendendo tudo errado. Estávamos apenas preocupados com o papai. A pressão dele andava alta, ele estava muito estressado. Vocês estão dizendo que estavam esperando que eu morresse de causas naturais? Perguntou Antônio, levantando-se. Renata deu um passo à frente. Toda a dissimulação foi abandonada. Antônio, não seja dramático. Estávamos apenas sendo realistas sobre o futuro.
Luísa vai precisar de cuidados eventualmente, e é melhor se planejar com antecedência. Planejar com antecedência, repeti, ou acelerar o processo. Eduardo tirou outro documento da pasta. Luísa, esta talvez seja a coisa mais difícil de ouvir. Era um relatório médico. Li as primeiras linhas com crescente horror. A paciente apresenta claros sinais de demência precoce, episódios de confusão, perda de memória recente, desorientação. Recomenda-se avaliação para cuidados em tempo integral. Isso é mentira, disse eu, minha voz quase um sussurro. Eu nunca consultei esse médico. Dr. Paulo Ferreira. Não conheço esse nome. É o médico particular da Renata, disse Antônio. Alguém que estava disposto a assinar um diagnóstico falso em troca de dinheiro. Olhei para Renata, a mulher que eu chamava de filha há 4 anos. Vocês pagaram um médico para dizer que eu tenho demência? Pude ver pânico nos olhos dela pela primeira vez. Você precisa entender. Estávamos tentando protegê-la. Me proteger de quê? Gritei, surpresa com a força da minha própria voz. De você mesma, gritou Carlos de volta. Mãe, você está ficando velha. Sua mente não é mais a mesma. Renata e eu conseguimos ver coisas que você não vê. Antônio se colocou entre Carlos e eu. Luísa não tem nenhum problema mental. O único problema é que você vem manipulando psicologicamente sua mãe há mais de 1 ano, fazendo-a questionar a própria realidade para poder roubar o dinheiro e a casa dela. Manipulação psicológica? Perguntei confusa. Gaslighting, explicou Eduardo. É uma forma de abuso psicológico onde alguém faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. Antônio sentou-se ao meu lado e pegou minhas mãos. Meu amor, você se lembra de alguns meses atrás, quando não conseguia encontrar suas chaves e sua carteira? E Renata sugeriu que talvez você as tivesse perdido porque sua memória não era mais a mesma? Assenti com a cabeça. Foi muito angustiante. Encontramos as chaves na bolsa de Renata, disse Antônio suavemente. Ela as tinha pegado. E a carteira estava no carro de Carlos. Uma a uma, Antônio começou a explicar situações que eu havia interpretado como possíveis sinais do meu declínio mental. O dia em que não encontrei meus óculos, a vez em que me atrasei para um compromisso porque tinha certeza de que era em outro horário, as vezes em que não conseguia me lembrar de conversas que tinha certeza de ter tido. Tudo havia sido orquestrado. Durante meses, disse Antônio, eles vinham sistematicamente fazendo você duvidar da sua própria mente, preparando o terreno para declará-la incompetente. Olhei para Carlos e Renata, essas 2 pessoas que eu amava e em quem confiava. Por quê? Sussurrei. Somos família. Renata riu, um som amargo que eu nunca tinha ouvido dela antes. Família, Luísa. Você e Antônio têm sido um fardo para nós desde o dia em que nos casamos. Sentados naquela casa enorme, acumulando dinheiro que nunca usam, enquanto Carlos e eu nos esforçamos todos os meses. Nós nunca lhes negamos ajuda, disse eu fracamente. Não queríamos a sua ajuda, disse Carlos. Queríamos o que era nosso por direito. O que era seu por direito? Repeti incrédula. Nós somos sua família, explodiu Carlos. Aquela casa deveria ser nossa. Aquele dinheiro deveria ser nosso. Vocês 2 vão morrer em breve, de qualquer forma. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi absoluto. Naquele momento, eu soube que havia perdido meu filho para sempre. A pessoa à minha frente era um estranho que vinha usando meu amor contra mim, contando os dias até minha morte para poder receber o que considerava seu por direito. Mas também descobri algo mais. Pela primeira vez em mais de 1 ano, minha mente estava completamente lúcida. Eu não estava confusa, não sofria de demência. Eu era vítima de uma conspiração cruel e sistemática orquestrada pelas 2 pessoas em quem eu mais confiava depois de Antônio. E agora que eu sabia a verdade, nunca mais seria a mesma. Depois da confrontação no escritório de Eduardo, a semana que se seguiu foi uma montanha-russa emocional que jamais esquecerei.
Antônio ficou hospedado num hotel discreto, enquanto Eduardo nos ajudava a lidar com as complicações legais de sua ressurreição. Voltei para casa, mas, pela primeira vez em meses, não me senti prisioneira da minha própria vida. Naquele dia, Carlos e Renata saíram furiosos do escritório, em estado de choque. Não tive notícias deles por 3 dias, até que apareceram na minha porta numa manhã de quinta-feira. Observei-os chegar através da janela da sala. Carlos caminhava com aquela determinação que eu reconhecia da sua infância, quando fazia algo errado e estava determinado a me convencer de que não era sua culpa. Renata o seguia, mas algo em sua postura me dizia que desta vez a estratégia seria diferente. Abri a porta antes que a campainha tocasse. "Oi, mãe", disse Carlos, e sua voz tinha aquele tom cuidadosamente controlado que ele usava para situações difíceis. "Carlos, Renata", respondi friamente. "Podemos entrar?", perguntou Renata. "Precisamos conversar." Deixei-os entrar, mas não os convidei a sentar. Ficamos de pé na sala que testemunhara tantos almoços de família, comemorações e conversas íntimas, e que agora parecia um campo de batalha. "Mãe", começou Carlos, "temos pensado muito sobre o que aconteceu no escritório." "Tenho certeza que sim." Renata deu um passo à frente. "Luísa, acho que há muitos mal-entendidos aqui. Sim, Carlos e eu estávamos preocupados com o seu bem-estar, mas tudo o que fizemos foi com as melhores intenções." "As melhores intenções", repeti. "Como usar meu nome para abrir cartões de crédito?" "Esses cartões eram para emergências", disse Carlos rapidamente. "Despesas que pudessem surgir relacionadas aos seus cuidados." "Como um colar de 30 mil reais?", perguntei sarcasticamente. Renata suspirou. "Tudo bem, eu errei. Mas, Luísa, você precisa entender a pressão que estamos sofrendo. As dívidas do Carlos, nossas despesas..." "As dívidas dele não são minha responsabilidade", respondi, surpresa com a facilidade com que aquelas palavras saíram. Carlos mudou de tática. "Mãe, o papai está te manipulando. Você não acha estranho que ele tenha fingido a própria morte? Que tipo de pessoa faz isso?" "O tipo de pessoa que está tentando proteger a esposa de um filho que está tramando para roubar tudo dela." "Nós não estávamos roubando nada", Carlos explodiu. "Aquela casa, aquele dinheiro, acabariam sendo nossos de qualquer forma. Estávamos apenas tentando acelerar as coisas porque precisávamos de ajuda." A brutal honestidade daquela declaração me deixou sem palavras por um momento. "Carlos", finalmente disse, "você está me dizendo que estava esperando que Antônio e eu morrêssemos para ficar com o nosso dinheiro?" "Não é assim", interrompeu Renata desesperada. "Todas as famílias fazem planos para o futuro." "Nenhuma família planeja que seus pais sejam declarados incapazes com diagnósticos médicos falsos", rebati. Renata empalideceu. "Era apenas uma precaução, caso você realmente precisasse de cuidados no futuro. Uma precaução que vocês pagaram com dinheiro roubado de mim." Carlos passou as mãos pelos cabelos, um sinal de que estava perdendo a paciência. "Mãe, escuta o que você está dizendo. Você está ficando paranoica. Papai está enchendo sua cabeça com ideias malucas." "Ideias malucas", repeti. "Como a ideia de que eu mereço morar na minha própria casa sem que ninguém tente me chamar de louca ou roubar minhas economias." "Ninguém está tentando te chamar de louca", gritou Carlos. Fui até o telefone e disquei um número que eu havia memorizado. "O que você está fazendo?", perguntou Renata. "Ligando para o Antônio", respondi. "Acho que ele deveria estar aqui para esta conversa." "Mãe", Carlos tentou, mas já era tarde demais. Antônio chegou 20 minutos depois. Ele estava esperando minha ligação, provavelmente sabendo que esse momento chegaria. Quando entrou, a tensão no ar aumentou imediatamente. "Olá", cumprimentou Antônio com voz neutra. "Pai", disse Carlos, "precisamos resolver isso em família." Antônio sentou-se ao meu lado no sofá, automaticamente pegando minha mão. "Estou ouvindo." Renata sentou-se na cadeira à nossa frente, assumindo sua posição mais vulnerável. "Antônio,
Eu sei que o que fizemos parece errado, mas você precisa entender que estávamos desesperados. Explique-me o que é desespero, disse Antônio. Carlos começou a falar rapidamente, as palavras saindo como se tivesse ensaiado aquele discurso. As dívidas se acumularam mais rápido do que esperávamos. O cassino... Eu sei que foi uma estupidez, mas pensei que poderia ganhar dinheiro rápido. E quando isso não deu certo, entramos em pânico. Então você resolveu roubar seus pais? Perguntou Antônio. Não é roubo, gritou Carlos. Vocês têm mais dinheiro do que jamais poderão gastar. Aquela casa é grande demais para 2 pessoas. Estávamos apenas adiantando a herança. Adiantando a herança ao me declarar incapaz? Perguntei. Renata começou a chorar. Não lágrimas de verdade, mas aquele tipo de choro calculado que eu já a tinha visto usar antes quando queria alguma coisa. Luísa, nunca tivemos a intenção de te magoar. Só queríamos garantir que você estivesse bem cuidada e que pudéssemos pagar nossas dívidas. Pensaram que poderiam resolver as 2 coisas roubando meu dinheiro e me internando em um asilo? Não era um asilo, defendeu-se Carlos. O Residencial Primavera é uma comunidade de aposentados muito agradável, continuou Renata. Você teria se sentido confortável lá. Mesmo contra a minha vontade? Com o tempo, você teria se adaptado, murmurou Renata. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Acho que foi naquele momento que até eles perceberam o quão monstruoso era o que haviam planejado. Antônio se levantou lentamente. Carlos, quero que você ouça com muita atenção o que vou dizer. Meu filho olhou para cima e, por um instante, vislumbrei o menino que ele fora. Sua mãe e eu decidimos que você não faz mais parte das nossas vidas, disse Antônio com firmeza, mas sem demonstrar emoção. Não queremos te ver, não queremos notícias suas e, definitivamente, não queremos que você tenha acesso a nenhuma de nossas finanças ou propriedades. Carlos se levantou de um salto. Vocês não podem fazer isso. Eu sou seu filho. Você é meu filho biológico, corrigiu Antônio. Mas vocês deixaram de ser nossa família no dia em que decidiram que nossa morte seria mais conveniente para vocês do que nossas vidas. Renata também se levantou. Seu choro havia cessado completamente. Isso é ridículo. Antônio, Luísa, vocês não podem nos excluir completamente. Somos família. Família não é sobre roubar, eu disse, levantando-me também. Família não é sobre fazer seus entes queridos duvidarem da própria sanidade. Família não está contando os dias para a sua morte para receber o seu dinheiro. Carlos me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Sabe de uma coisa, mãe? Talvez você tenha razão. Talvez isso seja melhor para todos. Porque eu estava cansado de fingir que me importava com você quando tudo o que eu realmente queria era que você saísse do meu caminho. Essas palavras me atingiram como um tapa na cara, mas, estranhamente, também me libertaram. Todo o amor, toda a culpa, toda a esperança de que pudesse ter havido algum mal-entendido evaporaram naquele momento. Vá, eu disse simplesmente. Tire suas coisas da minha casa e vá embora. Com prazer, disse Carlos, mas isso não acabou. Vamos contestar o testamento. Vamos provar que papai fingiu a própria morte, que você não tem capacidade para tomar decisões. Antônio sorriu, mas não era um sorriso amigável. Vá em frente. E quando fizer isso, não se esqueça de explicar ao juiz por que você planejava declarar sua mãe incapaz com documentos médicos falsificados. Tenho certeza de que ele ficará muito interessado em saber disso. Carlos e Renata se entreolharam, e eu pude ver o pânico crescer em seus olhos ao perceberem que não tinham saída. Isso não acabou, murmurou Carlos, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Acabou sim, respondi. Termina aqui mesmo. Observei-os partir, sabendo que provavelmente seria a última vez que veria meu filho. Eu deveria ter sentido tristeza, mas tudo o que senti foi um alívio profundo e puro. Pela primeira vez em mais de um ano, eu estava livre.
3 meses depois, estou sentada na varanda da nossa nova casa, observando Antônio podar as roseiras que plantamos juntos no jardim frontal. Mudamos para uma cidade pequena a 2 horas de distância, onde ninguém conhece nossa história e onde podemos simplesmente ser Antônio e Luísa, um casal de aposentados aproveitando a vida. A transição não foi fácil. Houve momentos, especialmente durante as primeiras semanas, em que eu acordava no meio da noite me perguntando se tínhamos feito a coisa certa. Cortar relações com Carlos completamente era como amputar uma parte do meu corpo, por mais infectada que estivesse. Mas Antônio me lembrava constantemente do porquê de termos tomado essa decisão. Meu amor, ele dizia quando eu chorava à noite, você não pode salvar alguém que está disposto a te destruir. Eduardo nos ajudou a lidar com as complicações legais. A falsificação da certidão de óbito resultou em multas e serviço comunitário para Antônio. Mas quando as provas da conspiração de Carlos e Renata foram apresentadas, o juiz se mostrou surpreendentemente compreensivo. Já vi muitos casos de abuso financeiro contra idosos, disse-nos ele durante a audiência, mas raramente um tão sistemático e cruel como este. Carlos e Renata tentaram cumprir a ameaça de contestar o testamento, mas o caso desmoronou rapidamente quando o promotor decidiu investigar os cartões de crédito fraudulentos e os documentos médicos falsificados. No fim, foram eles que enfrentaram acusações criminais, não nós. A última notícia que tive deles foi que Carlos estava cumprindo 2 anos de liberdade condicional por fraude financeira. Renata perdeu sua licença de enfermeira. Eles se separaram 1 mês depois que tudo veio à tona, cada um culpando o outro por tê-los levado a uma situação tão desesperadora. Não sinto satisfação com a queda deles, apenas uma estranha sensação de encerramento, como quando se termina um livro perturbador e finalmente pode deixá-lo de lado. Vendemos a casa grande onde criamos Carlos. Estava repleta de memórias complicadas e, francamente, eles tinham razão em uma coisa. Era grande demais para 2 pessoas. Com o dinheiro da venda, compramos esta casa menor numa cidade chamada Nova Esperança, com terreno suficiente para o jardim de Antônio e uma vista para o lago que faz com que cada entardecer pareça um presente especial só para nós. Também quitamos todas as dívidas que Carlos e Renata haviam contraído em nosso nome. Não porque lhes devêssemos algo, mas porque queríamos começar este novo capítulo das nossas vidas completamente limpo, sem quaisquer laços financeiros com o nosso passado. Você acha que Carlos algum dia vai entender o que fez? Pergunto a Antônio numa tarde, enquanto preparamos o jantar juntos. Antônio para de picar os legumes e me olha com aqueles olhos sábios que me fizeram apaixonar por ele há 42 anos. Não sei, meu amor, mas não é mais nossa responsabilidade ensiná-lo. Essa é a lição mais difícil que aprendi nestes últimos meses. Durante 35 anos, senti-me responsável pela felicidade e bem-estar de Carlos. Mesmo quando ele se tornou adulto, mesmo quando se casou, ele continuou sendo meu bebê que precisava de proteção e orientação. Mas alguns adultos escolhem caminhos que seus pais não conseguem seguir, e às vezes o amor mais verdadeiro é saber a hora de deixar ir. Fizemos novos amigos aqui. Helena e Roberto, o casal que mora ao lado, nos convidaram para jantar na semana passada. Durante a conversa, Helena mencionou que haviam cortado relações com a filha há 5 anos. Ela nos roubava constantemente, explicou Helena simplesmente. E toda vez que tentávamos ajudá-la, ela nos manipulava mais. No fim, tivemos que escolher entre salvar nosso casamento e nossa sanidade ou continuar sendo vítimas da sua destruição. Foi difícil? Perguntei. Roberto pegou a mão de Helena. Foi a decisão mais difícil de nossas vidas, mas também foi a que nos salvou. Só naquele momento me dei conta de como eu precisava ouvir que não éramos os únicos pais que tiveram que tomar uma decisão tão extrema. Esta manhã, Antônio me trouxe café na cama, uma rotina que criamos em nossa nova vida. Enquanto tomava meu primeiro gole, notei uma carta na bandeja. O que é isso? Perguntei. Chegou ontem. É do Carlos. Meu coração disparou. Você já leu? Não, é para você.
Segurei a carta por alguns minutos antes de abri-la. A caligrafia era a mesma que eu já tinha visto em milhares de bilhetes e cartões, mas as palavras eram de um estranho. Mãe, começava, sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso te contar uma coisa. Renata e eu nos separamos. Ela me culpou pelas dívidas de jogo e por tudo o que aconteceu, mas eu sei que a verdade é mais complicada do que isso. Continuava explicando que ele estava fazendo terapia, tentando entender como tinha chegado ao ponto de conspirar contra os próprios pais. A terapeuta disse que tenho problemas de entitlement, que sempre achei que merecia as coisas sem me esforçar para conquistá-las. Cheguei a esse ponto perto do final. Não estou pedindo seu perdão porque sei que não o mereço. Só queria que você soubesse que entendo o que fiz e entendo por que você teve que se afastar de mim. Se algum dia você quiser me dar outra chance, estarei tentando ser a pessoa que sempre deveria ter sido. Quando terminei de ler, passei a carta para Antônio. O que você acha? Perguntou ele depois de ler. Acho que parece alguém que está tentando mudar, respondi honestamente. Mas também acho que palavras são fáceis. Antônio assentiu. E o que você quer fazer? Nada, respondi, surpreendendo-me com a certeza da minha resposta. Quero continuar vivendo nossa vida. E se um dia ele demonstrar, através de ações concretas, que mudou? Olhei pela janela para o jardim, onde as rosas que Antônio havia plantado começavam a florescer. Talvez possamos reconsiderar. E se isso nunca acontecer, então viveremos uma vida linda sem ele. Naquela tarde, enquanto Antônio trabalhava no jardim, decidi escrever minha própria carta, não para Carlos, mas para mim mesma. Uma espécie de declaração de independência da culpa que carregava. Querida Luísa, de 65 anos, escrevi. Perdoe-se por amar tanto a ponto de quase lhe custar tudo. Perdoe-se por confiar tanto a ponto de quase lhe custar a sanidade. Perdoe-se por acreditar que o amor familiar é sempre incondicional, mas também celebre a sua força. Celebre o fato de que, quando finalmente enxergou a verdade, você teve a coragem de agir de acordo com ela. Celebre o fato de ter escolhido sua própria vida em vez do conforto de todos os outros. Enquanto escrevia, percebi que não era apenas sobre Carlos ou Renata, ou mesmo sobre o que eles haviam tentado fazer. Era sobre uma vida inteira dedicada a colocar as necessidades dos outros à frente das minhas próprias. Era sobre como eu havia perdido minha identidade ao longo do caminho, tornando-me a mãe de Carlos ou a esposa de Antônio, esquecendo-me de ser simplesmente Luísa. A conspiração deles havia sido o golpe final de um processo silencioso que começou décadas atrás, quando eu abdiquei de sonhos, desejos e necessidades em nome da família. A ironia é que foi necessário esse trauma para me libertar. Naquela noite, enquanto Antônio e eu nos preparávamos para dormir em nosso novo quarto com vista para o lago, ele me perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? De ter cortado relações com ele completamente? Não, respondi. Só me arrependo de não ter percebido os sinais antes. E eu de ter fingido minha morte, disse ele com um sorriso triste. Foi dramático, mas eficaz. Antônio riu. Definitivamente eficaz. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo os sons da noite em nossa nova casa. Sabe o que é mais estranho? Eu finalmente disse. Me sinto mais jovem agora do que quando tinha 50 anos, como se estivesse carregando um peso que nem sabia que existia. Antônio pegou minha mão na escuridão. É isso que acontece quando você para de viver para os outros e começa a viver para si mesma. Esta manhã recebi um telefonema de Helena, nossa nova vizinha. Um grupo de nós vai ao Festival de Artes no sábado e depois estamos pensando em almoçar naquele novo restaurante italiano. Você e Antônio gostariam de vir? Com certeza, respondi sem hesitação. Há um ano, eu teria que consultar Carlos e Renata, certificar-me de que não precisavam de mim para algo. Considerar se era apropriado para uma mulher da minha idade sair com amigos. Agora, simplesmente digo sim às coisas que me fazem feliz. Decidi retomar a pintura,
Um hobby que abandonei quando Carlos nasceu. Antônio transformou o quarto de hóspedes em um pequeno ateliê para mim, com uma vista perfeita do lago. Passo horas ali, redescobrindo uma paixão que ficou adormecida por décadas. Também me matriculei em um curso de fotografia na comunidade local. Sempre quis aprender a capturar momentos, preservar memórias através de imagens. Agora tenho tempo e liberdade para fazer isso. Antônio também está explorando novos interesses. Além do jardim, ele começou a fazer aulas de culinária. 2 vezes por semana, volta para casa com pratos elaborados e histórias engraçadas sobre suas tentativas culinárias. Vê-lo assim, explorando novas facetas de si mesmo, me faz perceber quanto tempo perdemos tentando atender às expectativas dos outros. Às vezes, quando estamos sentados na varanda observando o pôr do sol, conversamos sobre o futuro. Não o fazemos com medo ou ansiedade como antes, mas com uma curiosidade genuína sobre o que ainda está por vir. Fazemos planos para viagens que sempre adiamos, para experiências que sempre quisemos ter. Nunca é tarde demais para viver a vida que queremos, diz Antônio, e pela primeira vez realmente acredito nisso. É claro que nem tudo são flores. Há dias em que a tristeza me atinge de surpresa, em que me pego olhando para uma foto antiga de Carlos quando criança e me perguntando como chegamos a este ponto. Há momentos em que o silêncio da casa parece pesado demais, em que sinto falta do barulho e da agitação de uma família grande. Mas então, lembro do que essa família estava disposta a fazer comigo, de como planejavam me descartar como um objeto inútil, e a dor dá lugar à determinação. Determinação de não ser vítima, de não me deixar definir pela traição, de construir algo novo e autêntico a partir das cinzas do que foi destruído. Antônio e eu começamos a frequentar um grupo de apoio para pessoas que sofreram abuso financeiro ou emocional por parte de familiares. As histórias que ouvimos ali são tanto desanimadoras quanto inspiradoras. Desanimadoras porque mostram que o que aconteceu conosco não é incomum, que há muitos idosos sendo explorados por aqueles que deveriam protegê-los. Inspiradoras porque revelam a incrível resiliência do espírito humano, a capacidade de recomeçar mesmo após as piores traições. Uma das mulheres do grupo, Dona Clara, de 78 anos, foi roubada pelo próprio neto, que vendeu sua casa enquanto ela estava hospitalizada. Agora ela vive num pequeno apartamento, mas sua dignidade e alegria de viver permanecem intactas. Eles podem levar nossos bens, ela disse numa das reuniões, mas não podem levar nossa capacidade de ser feliz a menos que permitamos. Suas palavras ficaram comigo, um lembrete constante de que a verdadeira liberdade está em como respondemos às circunstâncias, não nas próprias circunstâncias. Eduardo ainda mantém contato conosco. Foi graças à sua coragem e integridade que toda essa trama veio à luz. Ele nos visitou há algumas semanas, trazendo consigo uma notícia interessante. A empresa estava oferecendo a Antônio um cargo de consultor, algo que lhe permitiria trabalhar algumas horas por semana, compartilhando sua vasta experiência com a nova geração de engenheiros. Você não precisa decidir agora, disse Eduardo. Pense nisso como uma opção, não uma obrigação. Antônio pareceu genuinamente interessado, e percebi que, apesar de estarmos gostando da aposentadoria, ainda temos muito a oferecer ao mundo. Não somos objetos descartáveis que perderam seu valor ao envelhecer. Somos seres humanos completos, com sabedoria, habilidades e contribuições a fazer. Esta manhã, enquanto tomávamos café, Antônio mencionou algo que me pegou de surpresa. Recebi um e-mail de Carlos ontem. Senti meu estômago afundar. O que ele queria? Ele soube do meu novo trabalho como consultor. Aparentemente, um amigo dele trabalha na empresa e mencionou que eu estava de volta. E? Ele me parabenizou. Disse que estava feliz por mim. Fiquei em silêncio por um momento, processando essa informação. Você respondeu? Sim. Agradeci brevemente. Assenti, não sabendo exatamente como me sentir.
Era um pequeno gesto, possivelmente insignificante no grande esquema das coisas, mas também poderia ser o início de algo. Um reconhecimento, talvez, de que nós tínhamos vidas próprias, separadas dele, e que essas vidas tinham valor. Não estou pronto para perdoá-lo, continuou Antônio, como se lesse meus pensamentos, mas também não quero carregar esse ódio para sempre. Nem eu, admiti. É cansativo. E era verdade. O ressentimento, a raiva, a sensação de traição, tudo isso ocupava espaço em minha mente e coração que eu preferia dedicar a coisas mais positivas. Não queria que minha vida restante fosse definida pela amargura, mesmo que justificada. Acho que existe um espaço entre perdoar completamente e esquecer, e manter um ódio ativo, disse Antônio pensativamente. Um espaço onde reconhecemos o que aconteceu, protegemos a nós mesmos para que não aconteça novamente, mas não permitimos que isso consuma nossas vidas. Um espaço onde podemos ser felizes apesar da dor, acrescentei. Exatamente. Era nesse espaço que estávamos aprendendo a viver. Um espaço onde não éramos nem vítimas indefesas, nem algozes rancorosos. Um espaço de força tranquila, de alegria deliberada, de paz conquistada. Na semana passada, Antônio e eu celebramos 43 anos de casamento com uma pequena festa em nossa nova casa. Helena e Roberto estavam lá, assim como outros amigos que fizemos nos últimos meses. Enquanto olhava ao redor da sala, para aquelas pessoas que entraram em nossas vidas tão recentemente, mas que já ocupavam um lugar especial em nossos corações, senti uma onda de gratidão me invadir. Não era a comemoração que eu havia imaginado anos atrás. Em meus sonhos, Carlos estaria lá, talvez com uma esposa diferente, talvez com netos para nos alegrar. Mas a realidade que construímos, embora diferente desse sonho, tinha sua própria beleza e valor. Um brinde, disse Roberto, levantando sua taça. A Luísa e Antônio, que nos mostraram que nunca é tarde demais para recomeçar, para escolher a felicidade, para construir uma vida autêntica. As taças tilintaram, e os olhos de Antônio encontraram os meus por cima de sua bebida. Havia tanto amor naquele olhar, tanta história compartilhada, tantos desafios superados juntos. No dia seguinte, recebemos uma ligação inesperada. Era da assistente social que coordenava o grupo de apoio que frequentávamos. Ela queria saber se estaríamos dispostos a compartilhar nossa história em um seminário sobre abuso financeiro contra idosos, organizado pelo Centro Comunitário Local. Vocês não precisam usar nomes reais ou entrar em detalhes que os deixem desconfortáveis, ela garantiu. Mas acho que sua experiência poderia ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais antes que seja tarde demais. Antônio e eu conversamos sobre o assunto naquela noite. Parte de mim queria deixar todo esse capítulo para trás, não reviver a dor e a humilhação. Mas outra parte reconhecia que ficar em silêncio significava permitir que situações semelhantes continuassem acontecendo com outros idosos vulneráveis. E se pudermos ajudar alguém a evitar o que passamos? Perguntou Antônio. Não valeria a pena? Concordei. Talvez essa fosse uma forma de transformar nossa dor em algo útil, de dar um propósito ao sofrimento que enfrentamos. Na semana do seminário, estava nervosa. Não sou uma pessoa que gosta de falar em público, e a ideia de expor nossa história mais íntima e dolorosa para estranhos me deixava ansiosa. Mas quando chegamos ao centro comunitário e vi a sala cheia de pessoas, idosos como nós, mas também filhos adultos preocupados com seus pais, profissionais de saúde, advogados, percebi a importância do que estávamos prestes a fazer. Falamos por quase 1 hora, alternando entre nossas perspectivas da história. Contamos sobre os primeiros sinais que ignoramos, as manipulações sutis, a campanha de gaslighting, a descoberta da conspiração e, finalmente, nossa decisão de recomeçar. Não mencionamos Carlos e Renata pelo nome, referindo-nos apenas a nosso filho e sua esposa na época. Quando terminamos, houve um momento de silêncio profundo na sala. Então, uma senhora idosa na primeira fila levantou a mão trêmula.
Como vocês sabem, ela começou, a voz embargada, se estão apenas sendo paranoicos ou se algo realmente errado está acontecendo. Minha filha diz que estou ficando esquecida, mas eu não me sinto assim. Foi a primeira de muitas perguntas semelhantes. Pessoas que viviam com a dúvida constante, que sentiam que algo estava errado, mas haviam sido convencidas de que o problema estava em suas mentes envelhecidas, não nas ações dos familiares em quem confiavam. Confie em sua intuição, respondia uma delas. Se algo parece errado, provavelmente está. E não tenha medo de buscar ajuda externa, de falar com profissionais que não têm interesse financeiro na sua situação. Ao final do evento, várias pessoas vieram nos agradecer, algumas com lágrimas nos olhos. Uma mulher mais jovem nos abraçou com força. Vocês descreveram exatamente o que estava acontecendo com meus pais, disse ela. Meu irmão vem fazendo isso com eles e eu não sabia como intervir. Agora sei o que fazer. Voltamos para casa exaustos emocionalmente, mas também com uma sensação de realização que não sentíamos há muito tempo. Tínhamos usado nossa dor para ajudar os outros e, de alguma forma, isso a tornava mais suportável. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café na varanda, percebi algo importante. Não me sentia mais como uma vítima. Não me definia mais pelo que Carlos e Renata haviam tentado fazer conosco. Eu era Luísa Torres, uma mulher de 65 anos, com uma vida plena e significativa à sua frente. Antônio se juntou a mim, trazendo sua própria xícara de café. No que está pensando? Parece longe. Estou pensando em como as coisas mudam, respondi. 1 ano atrás, eu me sentia presa, confusa, quase como uma prisioneira na minha própria vida. Agora me sinto livre. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia meu coração bater mais rápido depois de tanto tempo. Você sempre foi livre, Luísa. Só precisou se lembrar disso. E talvez ele estivesse certo. Talvez a verdadeira traição não tenha sido o que Carlos e Renata planejaram, mas o fato de que eu havia permitido que outros definissem meu valor, minha utilidade, meu lugar no mundo por tanto tempo. A traição familiar que enfrentamos foi terrível, traumática, algo que nunca esquecerei completamente. Mas também foi o catalisador para uma transformação profunda em minha vida, para uma libertação que talvez nunca tivesse experimentado de outra forma. Hoje faz exatamente 1 ano desde aquela ligação que mudou tudo. 1 ano desde que Eduardo Mendes me chamou ao seu escritório para revelar a conspiração que meu próprio filho havia tramado contra mim. 1 ano desde que descobri que meu marido não estava morto, mas havia fingido sua morte para me proteger. 1 ano de recomeço, de reconstrução, de redescoberta. Estou sentada no meu ateliê, trabalhando em uma nova pintura. É uma paisagem do lago ao entardecer, com tons de laranja, rosa e púrpura refletindo na água calma. Não é uma obra-prima, mas captura algo que sinto profundamente. A beleza que pode surgir após a tempestade, a paz que vem depois do caos. Antônio entrou silenciosamente, observando meu trabalho por alguns minutos antes de falar. Está lindo. Obrigada, respondi, colocando o pincel de lado e me virando para ele. Como foi o trabalho hoje? Ele sorriu. Bem. Os jovens engenheiros têm ideias brilhantes, mas às vezes precisam de alguém para lembrá-los que a teoria nem sempre funciona na prática. Antônio está gostando do seu papel de consultor. Trabalha apenas 3 dias por semana, poucas horas, mas voltou a sentir-se útil, valorizado por sua experiência e conhecimento. É bom vê-lo assim, energizado, com propósito. Recebi algo interessante pelo correio hoje, disse ele, estendendo-me um envelope. Era um convite para a formatura de uma jovem chamada Mariana Torres. Demorei um momento para fazer a conexão. Esta é... nossa sobrinha, confirmou Antônio. A filha da minha irmã Beatriz. Não víamos Beatriz há anos. Ela morava em outro estado e nosso contato havia se tornado esporádico após a morte de nossos pais. Mas aparentemente ela havia mantido nosso novo endereço. Ela sabe
Sobretudo? Antônio assentiu. Falei com ela por telefone depois que nos mudamos. Ela ficou chocada, é claro, mas também compreensiva. Olhei para o convite novamente. A formatura seria daqui a 3 semanas, em uma cidade a 4 horas de distância. Você quer ir? Perguntei. Acho que sim, respondeu ele após um momento de reflexão. É hora de reconectar com a família que realmente se importa conosco. Família. Uma palavra que havia ganhado novos significados para mim no último ano. Não era mais apenas sobre laços de sangue ou obrigações legais. Era sobre respeito mútuo, confiança, amor genuíno. Não o tipo de amor que cobra um preço, mas o tipo que enriquece todas as partes envolvidas. Na semana seguinte, recebemos outra correspondência inesperada. Era uma carta de Carlos, mais longa e mais detalhada que a anterior. Mãe e pai, começava ele, usando uma saudação que não via há muito tempo. Primeiro, quero dizer que entendo completamente se vocês jogarem esta carta fora sem ler. Tem todo o direito de fazer isso, e não os culparia. Se estão lendo, quero que saibam que continuo na terapia e agora também frequento um grupo de apoio para pessoas com vício em jogos. Estou limpo há 6 meses, sem apostas, sem mentiras, sem manipulações. Entendo agora que o que fiz a vocês foi imperdoável. Não apenas o plano de internar a mamãe contra sua vontade, mas anos de pequenas traições, de abusar da confiança e do amor de vocês, de tratar as pessoas que me deram tudo como meros obstáculos aos meus desejos. Não estou pedindo para voltar à vida de vocês. Sei que essa ponte pode ter sido queimada permanentemente e aceitarei isso se for o caso. Mas queria que soubessem que estou tentando ser uma pessoa melhor, não apenas por vocês ou para aliviar minha consciência, mas porque finalmente entendi que o caminho que eu estava seguindo só me traria mais destruição. Se algum dia quiserem entrar em contato, meu número e endereço estão no envelope. Se não, entenderei perfeitamente. Com amor e arrependimento, Carlos. Antônio e eu lemos a carta juntos, em silêncio. Quando terminamos, nossos olhares se encontraram, ambos úmidos de lágrimas contidas. O que você acha? Perguntou ele. Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer acreditar que ele realmente mudou. Outra parte teme que seja apenas mais uma manipulação. Antônio assentiu. Sinto o mesmo. Talvez possamos dar tempo ao tempo, ver se as ações dele correspondem às palavras. Guardamos a carta, sem tomar nenhuma decisão imediata. Era um primeiro passo, talvez, mas um que requeria cautela e tempo para ser processado. 2 semanas depois, viajamos para a formatura de Mariana. Foi estranho e maravilhoso reencontrar Beatriz depois de tanto tempo. Ela nos recebeu com abraços apertados e lágrimas genuínas de alegria. Conhecemos seu marido, Fernando, um homem gentil e atencioso, e nosso sobrinho mais novo, Lucas, um adolescente brilhante e curioso. Sinto muito por termos perdido contato, disse Beatriz durante o jantar na noite anterior à cerimônia. A vida fica tão ocupada, tão complicada. O importante é que estamos aqui agora, respondi, percebendo o quanto sentia falta desse tipo de conexão familiar saudável e amorosa. A formatura foi uma celebração linda. Mariana, agora formada em medicina, tinha os olhos brilhantes de orgulho e esperança para o futuro. Observando-a receber seu diploma, senti uma onda de emoção me invadir. Orgulho por essa jovem que mal conhecia, mas que carregava nosso sangue. Alegria por testemunhar um momento tão importante. E sim, um toque de tristeza por todos os momentos similares que perdemos na vida de Carlos. Durante a recepção após a cerimônia, Mariana veio nos agradecer por termos vindo. Significa muito para mim, disse ela. Mamãe sempre falou tão bem de vocês e eu queria muito conhecê-los. Estamos honrados por fazer parte deste dia, respondeu Antônio, abraçando-a. Antes de irmos embora, Beatriz nos convidou para passar o Natal com eles. Por favor, digam que sim, insistiu ela. É hora de nossa família se reunir novamente. Olhei para Antônio e vi em seus olhos a mesma resposta que sentia em meu coração.
Adoraríamos, respondi. Na viagem de volta para casa, conversamos sobre como aquele fim de semana havia sido um bálsamo para nossas almas. Estávamos redescobrindo que família podia ser algo belo e nutritivo, não apenas uma fonte de dor e traição. E quanto a Carlos? Perguntou Antônio quando já estávamos quase chegando. Você quer responder à carta dele? Pensei por um momento. Sim, decidi finalmente. Não estou pronta para um reencontro, para deixá-lo voltar completamente à nossa vida. Mas acho que podemos abrir uma pequena porta, ver o que acontece. Naquela noite, escrevi uma breve resposta para Carlos. Não prometi nada. Não expressei perdão. Apenas reconheci seus esforços para mudar e sugeri que continuássemos a correspondência por enquanto. Era um pequeno passo, mas um importante. Nos meses que se seguiram, trocamos cartas regularmente. Carlos nos contava sobre seu progresso na terapia, sobre o novo emprego que havia conseguido, sobre as amizades saudáveis que estava construindo. Não havia pedidos ou expectativas em suas cartas, apenas um compartilhamento honesto de sua jornada de recuperação. Antônio e eu, por nossa vez, contávamos sobre nossa nova vida, nossos interesses, nossos novos amigos. Era uma reconexão cautelosa, medida, mas ainda assim uma reconexão. Quando o Natal se aproximou, tivemos uma decisão difícil a tomar. Havíamos prometido passá-lo com Beatriz e sua família, mas Carlos havia nos convidado para um café durante aquela semana. Seria nosso primeiro encontro pessoal desde a confrontação. O que você acha? Perguntou Antônio. Estamos prontos para isso? Refleti profundamente antes de responder. Acho que sim. Não em nossa casa, não ainda. Mas em um lugar público, por um tempo limitado, acho que podemos tentar. Marcamos o encontro para 2 dias antes do Natal, em uma cafeteria no centro da cidade onde Beatriz morava. Escolhemos um terreno neutro, um lugar onde todos nós seríamos visitantes. Quando cheguei ao café naquela tarde, meu coração batia tão forte que pensei que poderia ter outro suposto ataque cardíaco. Antônio segurou minha mão firmemente enquanto esperávamos, dando-me a força que precisava. E então, Carlos entrou. Parecia mais magro, mais envelhecido do que me lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos, uma clareza, uma sobriedade que não via há muito tempo. Ele se aproximou hesitante, como se temesse nossa rejeição até o último momento. Mãe, pai, disse ele simplesmente, sua voz trêmula. Obrigado por virem. Não houve abraços, nenhuma demonstração exagerada de emoção. Apenas 3 adultos sentados em uma mesa, navegando pelo território desconhecido da reconciliação. A conversa foi difícil no início, cheia de silêncios desconfortáveis e assuntos superficiais. Mas aos poucos encontramos um ritmo, uma maneira de estar juntos sem ignorar o passado, mas também sem deixá-lo dominar completamente o presente. Antes de nos despedirmos, Carlos entregou a cada um de nós um pequeno pacote. Não precisa abrir agora, disse ele. E, por favor, não pensem nisso como uma tentativa de comprar seu perdão. É apenas algo que queria que vocês tivessem. Mais tarde, no quarto de hotel, Antônio e eu abrimos os pacotes juntos. O dele continha um relógio antigo que pertencera ao pai de Antônio e que havíamos dado a Carlos quando ele se formou na faculdade. O meu continha um colar de pérolas que minha mãe me dera e que eu havia passado para Renata quando ela se casou com Carlos. Ambos os itens tinham sido vendidos durante o auge dos problemas financeiros de Carlos, presumivelmente para pagar dívidas de jogo ou comprar luxos desnecessários. O fato de ele ter encontrado e recuperado esses objetos, provavelmente a um custo considerável, dizia algo sobre seu compromisso com a mudança. Junto com os presentes, havia um pequeno bilhete. Algumas coisas podem ser recuperadas. Espero que confiança e amor possam ser também com o tempo. Não sei o que o futuro reserva para nossa família fraturada. Não sei se um dia conseguiremos reconstruir completamente o que foi quebrado, ou se isso é sequer possível ou desejável. A traição deixa cicatrizes que nunca desaparecem completamente.
Mas sei que a vida que Antônio e eu construímos a partir das cinzas da traição familiar é boa e significativa. Sei que encontramos força, resiliência e até mesmo alegria onde só esperávamos encontrar dor e perda. E talvez isso seja o suficiente. Talvez a verdadeira vitória não esteja em restaurar o que foi, mas em criar algo novo e melhor a partir do que restou. Talvez o amor verdadeiro não seja sobre nunca cair, mas sobre a coragem de se levantar novamente, de continuar amando, mesmo quando isso parece impossível. Enquanto escrevo estas palavras, sentada na varanda da nossa casa, observando Antônio trabalhar no jardim, sinto uma paz que pensei que nunca mais experimentaria. Não é uma paz perfeita ou completa. Ainda há dias difíceis, ainda há memórias dolorosas, ainda há decisões complicadas a tomar. Mas é uma paz real, conquistada através de lágrimas e determinação, através da recusa em ser definida pela traição, através da escolha diária de viver plenamente, autenticamente, corajosamente. E por isso, sou profundamente grata. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.